Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre fatoração, certo? Bom, mas o que é fatorar? Como é que você olha e reconhece que um valor, né, ou uma expressão, ou um polinômio está fatorado? Ora, fatorar é você dividir, né, em pedaços menores e que esses pedaços estejam multiplicando uns pelos outros, certo? Isso é você fatorar. É você conhecer as partículas menores que foram multiplicadas para poder formar aquela expressão ou polinômio que você está trabalhando, ou até mesmo um número. Vamos lembrar aqui rapidinho com um número? Então, por exemplo, se eu quiser pegar, por exemplo, o número 36. Se nós vamos fatorar o número 36, é uma divisão, né? Como ele é um par, lembramos de divisibilidade, todo número par é divisível por 2. Então, eu vou começar a dividir por 2, dá 18. Por 2 dá 9. Já não dá mais por 2 porque é ímpar. Agora, por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Bom, então nós dizemos que o número 36 fatorado é... O número 2 aparece aqui duas vezes, então vai ficar 2 ao quadrado. O expoente indica a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma, vezes 3 ao quadrado. Do mesmo jeito, o 3 aparece aqui duas vezes. Então, veja que eu encontrei as partículas menores que formam o número 36, certo? E essa aqui é a forma fatorada do número 36. Bem, agora, isso aqui acontece também com polinômios, né? Quais são as fatorações que nós vamos ver com polinômios, que acontece com polinômios? Vamos lá. Então, o que nós vamos ver hoje é fatoração. Olha aí. Fatoração. O primeiro tipo de fatoração que nós vamos ver chama-se de fator comum. Ora, o fator comum, o próprio nome já está dizendo, é algo ou algum termo, ou algum valor que seja comum a todas as parcelas do polinômio que está sendo apresentado. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui, 2x mais 2y. Como que eu poderia fatorar esse binômio 2x mais 2y? Presta atenção que o número 2 está presente nas duas parcelas. Como ele está presente, nós dizemos que eu posso colocar esse 2 em evidência. Colocar em evidência significa colocar em destaque. Então, eu vou pegar esse número 2 e vou destacar ele. Vai ficar assim, 2 que multiplica. E como é que eu sei o que vai sobrar aqui? Para eu encontrar o que vai restar aqui, basta você pegar cada parcela e dividir pelo número 2. 2x dividido por 2 sobra x, porque 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa escrever 1x. Mais 2y dividido por 2 vai sobrar y. Então, aqui eu encontrei agora a forma fatorada desse binômio. E para poder você ter uma visão, né, um pouco mais fácil, observe que é como se você tivesse pego o 2 e retirado ele. Quando eu retiro o 2 dessa parcela aqui, só sobra o x. Quando eu retiro o 2 daqui, só sobra o y. Ok? Vamos fazer outro para nós treinarmos um pouco? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 3a ao quadrado b menos 2ab ao quadrado, vou trocar esse 2 aqui, vou colocar um 12, mais 6a ao quadrado b ao quadrado. Olha aí. Aí eu já tenho um trinômio. Bom, vamos lá? Eu quero observar agora o que tem em comum nessas parcelas. São 3 parcelas. Então, aqui eu posso observar aqui. O número 3, ele existe nas 3. Como assim, professor? Ora, aqui eu tenho 3.
O 12 é 4 vezes 3 e o 6 é 2 vezes 3. Então, o 3 está presente em todos, certo? Outro que eu posso observar é que tanto a letrinha A quanto a letrinha B está presente também nas três parcelas. Bom, só que eu estou percebendo que os expoentes são diferentes. E agora? Então, eu já sei que eu tenho em comum aqui o 3, o A e o B. Quando for a parte literal, como é que você vai saber o que vai ser colocado em evidência? Você vai colocar em evidência justamente o que tiver menor expoente. Então, eu vou olhar para o A. O expoente do A aqui é 2, 1 e 2. Então, o de menor é 1. O expoente do B é 1, 2 e 2. Então, o de menor é 1. Então, esse aqui é o termo que vai ficar em evidência. Vamos lá agora ver o que é que vai sobrar? Vamos lá? 3 dividido por 3 dá 1. Não preciso escrever. A ao quadrado dividido por A. Potência de mesma base dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1, sobra 1. Então, A. Ok? Vou colocar um pouco mais forte aqui. Agora, B dividido por B, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Não precisa escrever. Agora, menos com mais dá menos. 12 dividido por 3, 4. Olha lá. Coloquei o 4 ali. A dividido por A dá 1. Não preciso escrever. B ao quadrado dividido por B sobra B. Porque eu conservo a base e subtraio os expoentes. Mais 6 dividido por 3 sobra 2. A ao quadrado dividido por A sobra A. E B ao quadrado dividido por B sobra B. Pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente. Então, tá aí, né? Fatorado, olha só, esse trinômio aqui. Esse é o primeiro tipo de fatoração que nós vamos ver, que é o fator comum. Bom, só tem esse tipo de fatoração, professor? Não. Outro tipo que existe chama-se de agrupamento. Ó, o próprio nome está falando, você agrupar é você juntar, né, aqueles que têm alguma semelhança entre eles. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos comigo aqui. Ó. 2m mais 2n mais an mais an. Aqui. Vamos começar aqui com esse. Gente, você agrupar nada mais, nada menos é do que você colocar em evidência mais de uma vez. Vamos acompanhar aqui? Se você observar todos os termos, não existe nem nada que é comum em todos ao mesmo tempo. Mas se eu observar os dois primeiros, eu vou prestar atenção que nos dois primeiros existe o número 2, que é comum. Então eu posso colocar o 2 aqui em evidência. O que nós aprendemos aqui no primeiro. Vai ficar 2, que multiplica m, tirando 2 daqui sobra m, mais, tirando 2 daqui sobra n. Ok? Até aí tudo bem? Mas, nos últimos dois termos, eu percebo que tem o A, que é um fator comum. Então, eu vou pegar esse A aqui e vou colocar ele em evidência também. Então, vai ficar A que multiplica M mais N. Olha só. E aí eu tenho novamente, né, uma coisa que é comum. Veja que agora eu tinha 4 parcelas, agora eu tenho 2, ó, 2 parcelas. Nessas 2 parcelas que eu tenho, vou riscar aqui, ó. Vejam se esse parêntese não é idêntico ao de cá. Se eles são idênticos, eu novamente posso colocar em evidência. Então, eu vou pegar esses 2 parênteses aqui, ó, M mais N, e vou colocar eles em evidência. Quando eu tirar esse parêntese daqui, só sobra o número 2. Mas, tirando esse parêntese daqui, só sobra a letra A.
Então, 2 mais A. Olha aí, aqui agora nós temos a forma fatorada desse polinômio. Vamos fazer outro? Para a gente dar uma treinada? Então, vamos lá? Deixa eu ver se vocês pegaram aí. Vou colocar o outro aqui. Vamos colocar 3x mais 6y mais kx mais, vou botar aqui mudar, menos kx menos ky. Pronto, vamos lá. Bom, só colocar aqui um 2. Vai ficar ok. Beleza? Então, vamos começar a fazer aqui. Eu vou pegar aqui os dois primeiros. Nos dois primeiros, eu estou percebendo que na parte literal não tem nada comum. Mas no valor numérico tem o 3. Então eu vou colocar 3 em evidência. Vai ficar 3 que multiplica 3x dividido por 3 sobra x. Então tirando 3 sobra x. Mais 6 dividido por 3, 2y. Aguenta aí. Bom, e aqui? O que é que tem em comum? Olha, eu estou vendo que a letrinha K é comum. Mas acompanhe comigo. Se eu colocar só o K em evidência, na hora que eu for fazer a divisão, dentro do parênteses vai ficar com sinal de negativo, vai ficar diferente. Então, se eu estou percebendo que tem um sinal de negativo aqui também que é idêntico, eu vou colocar aqui para fora menos K. Olha que vocês vão ver o porquê agora. Presta atenção. É uma divisão, então menos com menos vai dar mais, né? Kx dividido por K só sobra x. Menos com menos mais, 2ky dividido por K, ou seja, tirando o K daqui, só sobra mais 2y. Vejam que quando eu coloquei o menos para evidência também, percebam que esse parêntese aqui ficou idêntico ao de cá. E eu posso fazer novamente como de cima e agrupar. Ou seja, colocar eles novamente em evidência. Vai ficar, portanto, x mais 2y, que multiplica. Tirando x mais 2y daqui, só sobra 3. Menos, olha o menos aqui. Tirando x mais 2y daqui, só sobra k. Então, 3 menos k. Está aqui, né, a forma fatorada desse polinômio que nós tínhamos aqui em mãos. Tá ok? Beleza, gente? Bom, eu vou apresentar mais duas formas de fatoração básicas, né, que no ensino fundamental você precisa saber, para que vocês consigam, né, simplificar a expressão, e depois faremos mais atividades com relação a isso. Ok? Deus abençoe, um bom dia e com fé em Deus até o próximo vídeo.